Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, e eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. A vereadora Perla Miller, do PT, é alvo de uma comissão processante instaurada na Câmara de Ribeirão Preto e corre o risco de perder o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. O pedido de cassação partiu do vereador Isaac Antunes, do PL. Em uma entrevista, Perla disse que Olinda Bolsonaro, mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro, deveria ter morrido 66 anos atrás antes de dar luz ao filho. Perla usou a tribuna da Câmara após a leitura da denúncia e assumiu que a sua fala na entrevista foi um erro. Peço desculpas, de fato, pelo que disse a esta casa e a quem sentiu ofendido. Na nossa vida, precisamos tomar cuidado com o que falamos e como nos expressamos, disse a parlamentar. Perla Miller é suplente de Judete Zilli, afastada para tratamento de saúde. Contudo, o próprio Isaac Antunes escapou de cassação por ter admitido a prática de crime eleitoral. Antunes admitiu o crime e fez acordo para não ficar inelegível no âmbito da Operação Tênis. Murilo, um problemaço isso aí, né? Política tem dessas coisas, né? Você fala uma coisa como essa, uma bobagem como essa, e corre o risco de perder o mandato por falta de decoro, né? E quantos outros problemas que tiveram aí essa Câmara, né? E nem por isso chegou a tanto. Pois é, o problema é que, né, pessoas como a vereadora Perla Miller, né, que teve uma oportunidade um tanto quanto que, né, rara, até por um motivo de doença de uma outra vereadora que se afastou, e ela teve a oportunidade, que é raro isso acontecer, de poder exercer o mandato por alguns dias, por um período aí até que a titular reassuma. E aí, numa das suas primeiras entrevistas, né, a pessoa, uma parlamentar, não pensa, né, na função que está exercendo, na representatividade que isso tem, na importância, e faz uma declaração infeliz como essa, que é desejar a morte de outra pessoa, né? O que se inclui nessa questão do decoro. Então, depois a vereadora pediu desculpas e disse que na vida precisamos tomar cuidado com o que falamos e como nos expressamos. E como devemos tomar cuidado? Né? Em tudo, na rede social, no dia a dia, na rua, né? E principalmente alguém que exerce um cargo público. E aí começam, é claro, as outras injunções políticas. Já houve casos nessa mesma Câmara muito mais graves que esse em que a vereadora está envolvido. E aí isso daí não aconteceu nada. De qualquer sorte, para azar da vereadora, ela agora, nesse tempo breve que ela vai ter para exercer o mandato, ela, em vez de poder propor alguma coisa, ela vai gastar a maior parte do tempo se defendendo nessa comissão processante, né? Então perde ela, perde a Câmara e perde a cidade com essa declaração. Revide. A Petrobras divulgou nesta semana mudanças em sua política de preços, o que afetou diretamente os valores da gasolina e do diesel. A nova regra estabelece que os reajustes serão feitos de forma independente e sem uma periodicidade definida, deixando o controle do preço a cargo da estatal. Com essa nova abordagem, o Núcleo de Postos de Ribeirão Preto, que representa 90 revendedores da região, explicou os impactos dessa mudança e anunciou a redução dos preços desses combustíveis que ocorreram a partir da última quarta-feira. Segundo Fernando Roca, presidente do Núcleo dos Postos, a nova política pode ser entendida com o subsídio do governo e que a Petrobras utilizará recursos públicos para cobrir a diferença entre o custo real dos combustíveis e o preço final para o consumidor. Para Roca, essa medida tende a estabilizar os preços em um primeiro momento, enquanto se espera uma maior clareza sobre as implicações dessas mudanças. Além disso, a Petrobras também anunciou a redução dos preços nas refinarias, que será repassada aos consumidores. A estimativa é uma diminuição média de 29 centavos no preço do litro da gasolina e de 38 centavos no valor do litro do diesel nas bombas. O etanol não sofrerá alterações. Bom, eu tive hoje colocando etanol no meu carro, não mudou, então tá igual. Então acho que agora eu vou mudar para gasolina. Não, os preços vão baixar, eles vão baixar um pouco, né? É claro que eles sobem rápido e baixam devagar. Mas essa é uma questão central para o país, né, que começou desde o governo anterior. A questão da cotação da gasolina e do diesel, dos combustíveis, que tem um impacto direto na inflação. Lembrando que o governo trava uma batalha de braço contra o Banco Central no sentido de baixar a inflação, baixar a taxa de juros. O fato é que a Petrobras anunciou que não vai mais seguir a cotação
variação internacional do preço do barril do petróleo, mas não esclareceu muito bem a opinião pública, pelo menos nos últimos 2-3 dias, como de fato serão os critérios dessa política de preço e como será possível reduzir o valor. É claro que redução de preço de combustível é uma coisa muito bem-vinda, a única coisa é que a Petrobras e o governo vão precisar explicar melhor como é que isso está ocorrendo. Revide. Diante das baixas temperaturas registradas em Ribeirão Preto, a Prefeitura reforçou a necessidade de participação da comunidade na campanha do agasalho. Lançada em abril pela Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade, a iniciativa segue até o dia 4 de agosto e pretende superar as 50 mil peças arrecadadas em 2022, todas distribuídas a entidades assistenciais da cidade. A população pode colaborar com a campanha do agasalho levando suas doações, cobertores e roupas de frio, novas ou em bom estado de conservação, a um dos postos de coleta montados em Ribeirão Preto. Ao todo, são 16 pontos de coleta. A lista completa está disponível no portal da Revide. E agora vamos ouvir a Mariana Jabali, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade. A campanha do agasalho acontece nos meses de maio, junho e julho. Ribeirão Preto não é uma cidade fria, mas as frentes frias têm pego a gente de surpresa. Então vamos melhorar, né? Vamos pensar naqueles que mais precisam, melhorar a nossa doação, se preocupar com ela, que ela seja carinhosa, que seja assim uma peça que vai realmente agasalhar, seja um moletom, uma calça de abrigo, meias, toucas, cachecóis. Isso é muito importante. E para todas as faixas etárias, né? Criança, jovem, adulto e idoso. Cobertores são muito bem-vindos, sejam eles usados em bom estado, se puderem lavados. E também os novos, né? Aqueles assim fofinhos, que podem agasalhar muito, são a preços acessíveis. Então é isso que a gente pede, que vocês nos ajudem a mobilizar para que mais pessoas façam suas doações e que nós possamos estar entregando então para as famílias que mais precisam. Revide. A organização do Festival João Rock divulgou nesta semana a ordem e horário dos shows de cada um de seus 4 palcos. O evento acontece no dia 3 de junho no Parque Permanente de Exposições em Ribeirão Preto, para um público estimado em mais de 70 mil pessoas. São mais de 30 atrações na line-up, como Pitch, CPM 22, Planet Hemp, Emicida, Mutantes, Zé Ramalho, Gilberto Gil, Marina Sena, Manu Gavassi, Ana Carolina, entre outros. Os portões do Parque Permanente de Exposições abrem para o público às 13 horas. A programação tem início às 14 no palco João Rock, com a final da Batalha de Rimas. Na sequência, às 15, tem a apresentação da vencedora do tradicional concurso de bandas do evento. O ouvinte pode conferir os horários dos shows e seus respectivos palcos no portal Revide. Também temos uma novidade que nós acabamos de fazer essa semana, o lançamento do livro das crianças bilíngue lá na Credit Citrus. Na verdade, não foi bem um lançamento, né? A Credit Citrus adquiriu 800 livros aqui e fez nossos, né? Que a gente fez essa edição desse livro, que é um livro que conta a história de Ribeirão Preto em 2 línguas, em português e inglês, para crianças, e a Credit Citrus fez a doação para a Secretaria da Educação para que as crianças tenham acesso a esse livro. Além do acesso ao livro físico, nós também disponibilizamos o PDF para que as pessoas possam ter acesso a esse livro, saber da história. E é um livro que ficou muito bem escrito, ele está numa linguagem bem lúdica, contando a história de Ribeirão Preto para crianças. Que é sempre importante contar histórias para crianças. Nós fizemos a produção desse livro no final de 2019, que contou com a participação do Ângelo Davanço, que fez o texto, e do Arnaldo Martinez, que fez a ilustração. E o que eu acho mais importante como a gente lançou em dezembro de 2019, logo na sequência, em março, a gente estava aí com a pandemia, a gente não conseguiu fazer um trabalho, por conta da pandemia, um trabalho nas escolas. Então agora que a gente está começando realmente a ter esse livro nas mãos das crianças. Isso é super importante porque o objetivo final do nosso trabalho é chegar com esse livro na mão das crianças e elas poderem ler o texto em português e também ter o texto em inglês. Revide.
E agora a Gabriela Maulin, editora do portal, vai nos contar as notícias mais importantes da última semana. Olá, eu sou a Gabriela Maulin e eu venho agora com os destaques do portal Revide. Nesta sexta-feira, sábado e domingo, dias 19, 20 e 21 de maio, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, promove eventos voltados para a conscientização da importância da doação de corpos para o ensino e a pesquisa. Entre as atividades estão o workshop Doação de Corpos para o Ensino, a apresentação do projeto, Anatomia para Todos e a primeira exposição do Museu de Anatomia da Faculdade de Medicina. Os eventos são gratuitos e abertos à comunidade. Para saber mais, acesse o portal Revide e confira. Em 12 de agosto, Ribeirão Preto será palco do Marshmallow Festival, evento que visa celebrar a diversidade, que ocorrerá lá no Parque Permanente de Exposições. A festa promete agitar o público com mais de 12 horas de música. O line-up conta com grandes nomes do pop nacional, incluindo a Pablo Vittar, a artista Priscila Alcântara, Carol Biazin, Vitão, Urias e Baco Exu do Blues. Para saber mais informações sobre os ingressos, basta acessar a nossa editoria Cultura. Essas e outras notícias vocês conferem em www.revide.com.br. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E a Paula Zuliani vai nos contar sobre os destaques da Revide dessa semana, que circula exclusivamente com a sua versão digital. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do RevideCast. Na capa dessa semana, apresentamos o trabalho que vem sendo desenvolvido há 85 anos pela Fundação Educandário aqui em Ribeirão Preto. A instituição é considerada como uma referência na promoção da educação, cultura, esporte e iniciação profissional de crianças e de adolescentes oriundos de famílias de baixa renda. Aproveitando que ainda estamos aí no mês das mães, a entrevista é sobre empreendedorismo materno com a fotógrafa Bianca Lemos. Temos ainda uma matéria em homenagem aos profissionais da enfermagem, além de várias dicas culturais. A revista dessa semana é digital, então para conferir os conteúdos, é só acessar o nosso portal www.revide.com.br. Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, boa noite, boa manhã. Hoje estamos aqui para falar de um filme ruim, que nós aqui não temos preconceito contra filmes ruins. Filmes ruins podem ser bons, porém, alguns filmes ruins são só ruins mesmo. Bom, o filme se chama Synchronic, está no Netflix. É um filme que começa bem, não se deixe enganar, tá? Você vai falar, uau, que começo interessante. Uau, que câmera meio Steadicam, meio desregulada, que fica parecendo um clima de droga alucinógena, porque o filme se trata sobre uma droga sintética chamada Synchronic que está matando os usuários jovens. E são uma dupla de socorristas, de paramédicos que estão atendendo muita gente que se mata ou parece morto de maneira violenta, e eles começam a associar qual é o uso dessa droga. E esse começo é bem interessante, a música é boa, as imagens de alucinação são muito bem feitas, parecem muito com alucinações induzidas por drogas mesmo. Não que eu tenha essa experiência, mas um amigo meu me contou. E por conta disso, você vai se entusiasmando, mas não se anime. O filme vai desce numa ladeira abaixo, que você vai piorando, vira uma maçaroca de referência, de coisa. Ele muda de cor, de estilo, e só vai piorando, até chegar num final péssimo. Só que o final péssimo é muito bom. O final péssimo, na categoria ruim. É excelente. A melhor coisa do filme é o final, que é ruim também, só que é bom, tá? Vale a pena essa experiência. Mas que é uma porcaria, é. Mas é uma porcaria com estilo. Bye! Tchau! Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O RevideCast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu RevideCast, o podcast da Revide.